Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Na aula de hoje vamos continuar falando sobre classes de palavras variáveis, substantivo hoje tratando mais das suas flexões. Vocês sabem que os substantivos eles podem flexionar em gênero, em número, em grau, né? Então nós vamos ver todas essas flexões do substantivo. Flexão dos substantivos. A flexão pode ser entendida como um processo a partir do qual se obtém uma mudança na forma de uma palavra variável. Essa mudança atinge noções gramaticais, como gênero, número e grau. As flexões são marcadas na língua portuguesa por sufixos ou desinências. Então, vocês sabem que nós temos toda a classificação de acordo com a morfologia, né, que são classificadas em 10 classes gramaticais. Dessas classes gramaticais, algumas são variáveis e outras são invariáveis. Quando eu digo variáveis, é que elas podem sofrer flexões. Quais são as classes invariáveis? O advérbio, a interjeição, a conjunção, a preposição, são classes que não vão variar, né? E nós temos aí os substantivos que vão sim sofrer algumas variações, algumas flexões. Todos os substantivos em português são do gênero gramatical masculino ou feminino. Contudo, é necessário compreender que o gênero é uma categoria essencialmente linguística, que não tem uma correlação absoluta com o sexo dos seres em questão. Essa ligação existe em muitos casos, no entanto, há vários outros em que ela não acontece, né? Observe o seguinte: menino, menina, criança. Só lembrando, turma, que assim como as palavras evoluem, a sociedade evolui, o pensamento evolui, nós estamos tratando aqui de aspectos gramaticais, nós estamos falando de aspectos normativos. Então, quando eu me refiro ao gênero masculino ou ao gênero feminino, eu estou falando em relação a análise linguística das palavras, né? Nós sabemos que temos pessoas que não se identificam com o gênero feminino ou não se identificam com o gênero masculino. Nós não estamos tratando disso, nós estamos tratando de uma categoria gramatical, nós estamos tratando de uma categoria essencialmente linguística, tá? De acordo com a gramática normativa, para que fique claro. Então, sabemos que menino faz referência a humanos do sexo masculino e que menina, por sua vez, faz referência a humanos do sexo feminino. Nesse exemplo, a flexão de gênero coincide com o sexo dos seres, certo? Criança, no entanto, é um substantivo do gênero feminino e é uma forma linguística utilizada para ambos os sexos. Então, observem que aqui a nossa abordagem ela é totalmente linguística, tá certo? Então, ele diz que às vezes vai coincidir, esse gênero vai coincidir com o sexo ou não, né? Como no caso da criança. A palavra criança eu utilizo tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Podemos afirmar que pertencem ao gênero gramatical masculino todos os substantivos que exigem artigos masculinos, o, os, uns, que admitem pronomes adjetivos masculinos, meu, teu, seu, este. Por exemplo, o homem, o aluno, o rádio, o celular, o armário, o planeta, o sofá, um cão, meu livro, seu dicionário, este elevador. Então, vocês devem observar também aquela palavra que determina. Qual pode ser o determinante? Pode ser um artigo, pode ser um pronome que vai determinar aí essa palavra. Da mesma forma, pertencem ao gênero gramatical feminino todos os substantivos que requerem artigos femininos ou pronome adjetivos femininos, tá? No caso, os artigos femininos, a, uma, as, umas, ou os pronomes adjetivos femininos, minha, minhas, tua, tuas, sua, esta, aquelas. Então, pode ser os artigos femininos ou outra palavra que vai determinar, tá? Por exemplo, a cadeira, a inveja, uma estrela, minha casa, esta árvore. Observe que são palavras do gênero feminino. Mas essa regra de flexão
dos substantivos, quanto ao gênero, possui uma exceção. É possível identificar na língua portuguesa uma série de substantivos que mudam de significado quando mudam de gênero. E isso aqui é muito importante. Isso aqui é uma das formas como mais substantivos eles são cobrados nos exames e nos vestibulares. Quando tem essa mudança de gênero, ela pode ter também a mudança do significado. Então, observem bastante para que não haja erro. Por exemplo, o cabeça, ele é o chefe, ele é o líder. A cabeça já seria a parte do corpo, né? Quando eu digo o capital, ele entrou com capital de giro, ele entrou com bom capital na empresa, significa dinheiro. A capital significa cidade, né? O moral significa ânimo, brio. Brio, vocês conhecem essa palavra? Brio significa coragem, né? Hombridade, né? Dignidade, mais relacionado a esse sentido. A moral, conjunto de valores e regras, né? De comportamento. Então, observem aí que quando tem a mudança de gênero, tem também a mudança de significado. Isso aqui é muito cobrado nos testes, tá? Então, muita atenção quando houver essa mudança. A formação dos substantivos femininos. Os substantivos referentes a pessoas e animais geralmente apresentam duas formas, enquanto uma designa os seres do sexo masculino, outra designa os seres do sexo feminino. As formas femininas, basicamente, aparecem de duas maneiras: por processos centrados no próprio radical e pela flexão dos substantivos, que é a mudança na terminação das palavras. Lá na plataforma Gonçalves Dias, vocês vão encontrar uma aula falando sobre o processo de formação das palavras. Vocês vão encontrar todas essas questões dos afixos, né, da vogal temática, radical, vogal e consoante de ligação, assim como também o processo de formação das palavras. Vocês, revendo essa aula, vocês vão entender bem e compreender melhor para que vocês possam seguir. Porque, querendo ou não, turma, a nossa gramática, ela segue uma sequência, né? A nossa morfologia, ela dá toda uma base para que a gente consiga entender a sintaxe, né? Os advérbios que a gente encontra aqui, lá na frente a gente vai ver que eles aparecem também como adjunto adverbial. Os substantivos aqui, muitas vezes, lá na sintaxe vão aparecer como sujeito. Então, muita atenção, essa parte da morfologia ela é essencial para que vocês tenham uma compreensão melhor. Processos que são centrados no radical, quando a distinção do gênero é feita com radicais diferentes, né? Porque eu posso fazer essa distinção apenas mudando a terminação da palavra, mantendo o radical. O que é o radical? É a base da palavra, é a informação principal da palavra, né? E aí eu mudo apenas as terminações, ou coloco um prefixo, ou coloco um sufixo, né? Então, temos aqui os heterônimos, né? São diferentes, são processos diferentes. Bode, cabra, carneiro, ovelha, padrasto, madrasta, cavalheiro, dama, cavaleiro, amazonas, homem, mulher, zangão, abelha. Então, observem que são o quê? São heterônimos, muda totalmente o radical. Então, para formar o feminino, tem uma alteração bem maior do que apenas a terminação das palavras. Vamos agora ver um pouquinho sobre, continuando, os substantivos epiceno, né? Trouxe uma tirinha para vocês que diz, psiu, ei, coisa fofa. Aí, de repente, abre as asas, né? E diz, tá a fim de levar um tapão na orelha? Aí ela, putz, esqueci que também existem borboletas macho. Né? Então, a questão dos epicenos, vocês vão relembrar aí que vocês já estudaram esse conteúdo, né? Quando está voltado para designar aí a distinção entre os animais. Falou em epiceno, vocês já vão estar relacionando a animal, né? Macho ou fêmea, utilizam esses nomes também. Os substantivos de único gênero, que nomeiam animais, são conhecidos como epiceno. Por exemplo, a águia, a barata, a borboleta, a cobra, a onça, o condor, o grilo, o polvo, o rouxinol, o tigre. Portanto, quando se faz necessário definir uma diferença do sexo, no caso dos substantivos epiceno, os adjetivos macho e fêmea são apresentados após o substantivo, tá certo? Então, faz essa diferenciação aí no caso dos epicenos. Os substantivos que são comum de dois, observem o nome comum de dois, né? Então, já são comum aos dois,
tendo aí apenas o determinante que vai modificar para definir se é masculino ou feminino. Em vários casos, no entanto, a diferenciação do gênero é pautada pela anteposição ao mesmo radical de determinantes, que podem ser artigos, podem ser pronomes, no gênero masculino ou feminino. Por isso, esses substantivos são chamados de comum de dois, tá certo? As pessoas tendem a confundir epseno, comum de dois, e sobrecomum. Epseno está relacionado a animais. Comum de dois vai mudar apenas o determinante. O que é o determinante? Pode ser um artigo, pode ser um numeral, pode ser um pronome, é o que vai determinar a palavra, tá certo? Então, observem que aqui muda apenas o determinante. O colega, a colega. O compatriota, a compatriota. O docente, a docente. O gerente, a gerente. O imigrante, a imigrante. O jovem, a jovem. Poderia ser um outro determinante? Sim, poderia, né? Uma docente, um docente, este docente, esta docente, aquele docente, aquela docente. Então, determinantes não são apenas os artigos, não. Observem que outras palavras podem aí funcionar como determinantes. Quais? Os pronomes, os numerais, né? Podem aí também estar funcionando como determinante. Os substantivos sobrecomum. Também existem alguns radicais que nomeiam tanto as pessoas do sexo masculino quanto do sexo feminino. A esses substantivos damos o nome de sobrecomum, pois possuem um único gênero gramatical. Nesse caso aqui, é apenas um único gênero gramatical. Lembrando que nós estamos falando de forma gramatical, de forma linguística, tá? O algoz, o carrasco, o cônjuge, o ente, o indivíduo, o ser, a criança, a criatura, a pessoa, a testemunha, a vítima. Então, quando vocês encontrarem esse, vocês vão ver que é uma única forma, né? A palavra ela encontra-se numa única forma, num único gênero gramatical, tanto para definir o masculino, tanto para definir o feminino, tá certo? Quando a diferenciação ocorre por meio da flexão, do acréscimo de um morfema específico ao radical, dizemos que o masculino é um termo não marcado e que o feminino é um termo marcado. Como assim? Vamos ver. Primeiramente, sabemos que o morfema específico para marcar determinados nomes femininos é o sufixo -a. Ele é apresentado aos radicais ou aos sufixos associados a esses nomes. Assim, temos a forma feminina menina, pelo acréscimo ao radical menin, do morfema formador de feminino, que é o A. Exemplos desse tipo de formação do feminino: aluno, aluna, filho, filha. Ele está dizendo apenas que, nesse caso, nós temos ali o elemento que vai ser o marcador, né? Se vai ser masculino ou se vai ser feminino. Lembrando que nós já estudamos sobre desinência. Se você tiver alguma dúvida sobre desinência, volta lá na plataforma Gonçalves Dias, que tem toda essa questão das desinências nominais, no caso aqui nós estamos vendo relacionadas a nomes, são desinências nominais, assim como nós temos também as desinências verbais, né? Que aí vão marcar o tempo, o modo, a pessoa gramatical e vai fazer toda essa marcação dos verbos no caso das desinências verbais. Aqui nós estamos falando de substantivos, então são desinências nominais. Também há substantivos sem vogal temática, na forma masculina, e com o radical terminado em consoante. Dessa forma, nesses casos, devemos acrescentar simplesmente o morfema A, apenas acrescentando o morfema, né? Camponês, camponesa, doutor, doutora, embaixador, embaixadora, professor, professora. Então, fiquem muito atentos aí em como acontece esta formação. Flexão de número. A flexão substantiva de número diz respeito a colocá-lo no singular ou no plural. De maneira geral, na língua portuguesa, o plural é demonstrado com a inclusão da letra S no final das palavras. Mas, como é típico do nosso idioma, há exceções para essa regra, né, turma? Seria muito fácil se fosse só colocar o S, né? Mas a língua portuguesa, querendo ou não, ela é cheia de regras, de exceções, né? Ela acaba sendo também um pouco complexa, mas é porque é uma língua muito rica, uma língua muito diversa, né? Que está aí sempre se renovando. Então, por isso, a gente tem que estar atento a essas mudanças, a essas exceções. Aqui no caso,
Se o plural de colega e colegas e o plural de menina e meninas, a mesma regra não pode ser dita para aquelas palavras que terminam com as letras ao, el, ol e u. Nessa devemos trocar a letra L por is, né, na prática. Papel, papéis, jornal, jornais, barril, barris, anzol, anzóis, anel, anéis, né, azul, azuis. Parece simples, né, turma? Mas as pessoas fazem muita confusão, tanto na fala e principalmente na escrita. Algumas palavras que a gente utiliza muito no dia a dia ainda são formado aí o plural ou de uma outra maneira que não é a maneira convencional gramaticalmente. Lembrando que na fala isso é permitido, né? Mas na escrita já tem uma exigência maior dentro da escrita, né? Continuando aqui na flexão de número, todavia, como os substantivos são muitos e podem determinar basicamente como qualquer letra do idioma, podem terminar com qualquer letra, temos exceções também cujas últimas letras R e Z, para flexioná-los devemos acrescentar o sufixo es. Amor, amores, dor, dores, luz, luzes, cruz, cruzes. Esses exemplos aí estão bem fáceis, né? Mas vocês precisam pegar os exemplos que são mais específicos para vocês verem como tem algumas regrinhas que nós devemos seguir. Agora as flexões de grau. As flexões de grau do substantivo expressam o aumento, o grau aumentativo ou o grau diminutivo. O grau aumentativo também pode indicar um exagero, uma depreciação ou um afeto, enquanto o diminutivo também pode indicar uma moderação, uma atividade ou desdém. Então, muito cuidado quando a gente utiliza as palavras, né? As palavras, elas podem ser utilizadas para indicar algo pequeno ou para indicar algo grande, mas pode ser utilizada também para insultar, né? Para menosprezar. Por exemplo, eu digo, eu não quero andar com aquela gentinha. Aí eu não estou usando gentinha no sentido de, estou usando no sentido pejorativo, no sentido mesmo de diminuir, né, mas não no diminutivo, não na flexão do grau, mas no contexto. Né? Aí já usa para uma outra questão, na questão da depreciação. Assim como também ocorre com o aumentativo, né? No caso que as pessoas, quando praticam bullying com outras pessoas, né? A gente sabe que o bullying é algo que deve ser totalmente exterminado das nossas escolas, infelizmente. Ainda acontece, mas vamos ter mais consciência e evitar esse tipo de brincadeiras, né, que utilizam aí o aumentativo e o diminutivo na intenção de ofender as pessoas, né? Formação do grau do substantivo. O analítico. Na forma analítica, acrescenta-se ao substantivo um adjetivo, que dá essa indicação de aumento. Então, eu vou acrescentar uma palavra, pode ser enorme, grande, imenso. E no diminutivo eu também vou acrescentar uma palavra que dá essa ideia, né, de minúsculo, de insignificante, de pequeno. Copo grande, copo pequeno. Pedra colossal, pedra minúscula. Trabalho enorme, trabalho insignificante. Então, observem que algumas palavras, talvez vocês nem percebam, mas elas já trazem em si, na sua semântica, essa ideia de aumentativo. Por exemplo, colossal, ela já dá essa ideia de aumentativo. A forma sintética, a flexão do substantivo na forma sintética. O próprio nome já está dizendo, né? Se vocês têm dúvida, usem essa dica. Ó. Analítica e sintética. Sintética está sintetizando, né? Então, há também um acréscimo ao substantivo, mas dessa vez é um sufixo, que dá a indicação de aumento ou diminuição, né? Sufixos aumentativos. Ão, padeirão, aço, ricaço, alhão, dramalhão, arra, bocarra, arrão, gatarrão, homenzarrão, copázio, vozeirão. Então, quando vocês olharem esses sufixos com essas terminações, vocês já sabem que dá uma ideia de aumentativo. Assim como também quando vocês olharem essas terminações, esses sufixos com essa terminação, já sabem que dá uma ideia de diminutivo, né? Riacho, lugarejo, ruela, namorico, barbicha, caderninho, casita, colherzinha, pesito, também dá uma ideia de diminutivo. As formas especiais. Há substantivos que com o tempo adquiriram um significado próprio e que não são mais considerados como grau aumentativo
ou diminutivo. Então, de tanto a gente utilizar essas palavras, turmas, elas acabaram sendo incorporadas e a gente nem tem consciência de que essas palavras elas dão uma ideia de diminuta, né? Uma ideia de pequenez, porque elas já foram incorporadas. É o caso das palavras célula, glóbulo, gotícula, óvulo, película, retículo, vesículo e entre outras. Então é isso, turma, fiquem ligados para todas as flexões do substantivo. Os substantivos eles podem flexionar em gênero, em número, em grau. Nós temos aí regras específicas, especiais, tanto para a formação do feminino, como para a formação do masculino, tanto para o plural quanto para o singular. Então fiquem atentos a essas exceções, a questão também do plural dos substantivos compostos, tá certo? E eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.